Fala, turma! Vídeo com questões de provas anteriores sobre Constituição do Brasil. Tá lá em Legislação, Conhecimentos Gerais, do Conteúdo Programático de Concurso Público da Unesp. Questões, anos 24 e 25. Vamos lá! Percebam que, ultimamente, também nas questões de Constituição, a banca tem gostado de situação hipotética, historinha, personagens. George, Januário. Vamos ler. Suponha que George deseja obter da Secretaria de Recursos Humanos do município ABC uma certidão que será utilizada para esclarecer uma situação de interesse pessoal e, posteriormente, utilizada como prova para ajuizar uma ação em face do referido município. Januário deseja realizar a retificação de seus dados em um órgão público, mas não por meio de processo sigiloso, judicial ou administrativo. Com base nas situações hipotéticas apresentadas e no disposto na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Turma, galera, 2 personagens, 2 situações. George precisa de uma certidão. Januário vai retificar dados em um órgão público. Você lê a respeito disso na Constituição. Nesse tipo de questão, não há nada de complexo. O que não se deve fazer é se perder em minúcias que não importam ou ir além da Constituição. Vamos ler as alternativas. A. Januário deverá impetrar um mandado de segurança, já que a retificação de dados deve ser realizada perante a autoridade pública. Sobre retificação de dados, turma, é mandado de segurança? Não seria habeas data? É uma pergunta. Para que George obtenha a certidão desejada, deverá pagar a taxa previamente estipulada por meio de lei ou resolução, exceto se ele comprovar que é pobre nos termos da lei. Fala sobre isso na Constituição do Brasil, galera. Quanto à certidão, de repente, quanto à pobreza, até exista algo lá disposto na CF. Mas no caso aqui está falando do documento certidão. Se, como George deseja utilizar a certidão como meio de prova para ajuizar uma ação judicial contra, em face do município, ABC, a Secretaria de RH tem o direito adquirido de não fornecer a Secretaria desse município, porque seria uma ação contra o município, então a Secretaria tem o direito de não fornecer a certidão que o Jorge precisa. Não dá, né, galera? Duvido que alguém marcaria. D. Januário deverá impetrar habeas data, procedimento no qual não é assegurada a duração razoável do processo em face da sua natureza sui generis. Eita, sui generis. Expressão latina. Está na Constituição e em face dessa natureza não é assegurada a duração razoável do processo. Não existe algo ao contrário que está escrito lá na Constituição? George deverá obter a certidão requerida sem depender, independentemente do pagamento de taxas. Excelente. E a Januário é garantida a gratuidade para a impetração do habeas data. Sim, habeas data também serve para retificar dados. Você vê, por exemplo, no site do Jus Brasil, até uma inscrita falou no canal, inciso do artigo 5º da CF, são a todos assegurados, sem depender do pagamento de taxas. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Tá vendo como você não deve se perder na historinha? Falou de certidão, é um direito de todos, ok? Assegurado pela Constituição, independentemente do pagamento de taxas, sem precisar pagar taxas. Olha lá no artigo 5º, conceder-se-á habeas data, a linha B,
para a retificação de dados quando não se prefira fazer essa retificação por processo sigiloso, quer seja judicial, quer seja administrativo. Então existe o habeas data. A alternativa A, por exemplo, falava de mandado de segurança. Nada a ver. Então, de fato, resposta da primeira questão. Foi difícil? Que tal? Fernando, servidor público vinculado à Unesp, foi designado diretor do Hospital Universitário. No primeiro dia de exercício da nova função, foi abordado por uma equipe de reportagem local que relata ter recebido informações de que pacientes hospitalizados ligados à religião específica estariam sendo impedidos de receber assistência religiosa. Olha só. Além disso, os relatos indicam que pacientes maiores de idade e capazes, pertencentes a uma comunidade religiosa, estariam reclamando que o hospital os estaria forçando a realizar procedimentos cirúrgicos com transfusão de sangue. Ao receber os questionamentos do repórter, Fernando poderá esclarecer com base na CF que, olha a história, personagem Fernando, está falando muito de religião. Isso está na Constituição, galera? Sim, o Estado é laico, mas a Constituição fala a respeito de comunidades religiosas, assistência religiosa, sobre crença, sobre fé. Vamos ver as alternativas. Em relação à imposição de realização de procedimentos cirúrgicos, a postura do hospital está correta, pois as pessoas não podem se recusar a receber tratamento médico. É isso que diz a Constituição, galera? B. A postura do hospital está correta ao vedar, proibir a entrada de assistência religiosa. Verdade? Será, galera? Eu trouxe a fundamentação. C. A postura do hospital está correta nas duas hipóteses, pois a assistência religiosa e a recusa de tratamento de saúde por esse fundamento não estão autorizadas pela CF. Olha a C de casa, galera. Não seria justamente o contrário? D. Precisa avaliar e possivelmente rever a postura do hospital, caso os relatos estejam corretos, pois as pessoas têm direito à assistência religiosa. Legal, galera, tá na CF. E também tem direito de recusar tratamento médico por motivo de crença religiosa, ainda que essa postura de recusa de tratamento coloque em risco a sua vida. Pausa dramática, sim, porque é isso que diz a Constituição. E o hospital está correto em impor a realização do procedimento cirúrgico nas hipóteses em que os pacientes estejam com risco de vida e não haja na localidade tratamento alternativo. Não. A alternativa E é aquela que até faria um pouquinho de sentido na vida real, mas você está estudando a Constituição, galera. Veja lá, inciso 6º, artigo 5º. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Tá vendo como a Constituição fala de religião? Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Seguindo, artigo 5º, inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por exemplo, um hospital é um local de internação coletiva e pode ser uma entidade civil, um hospital público dentro da cidade, quanto um hospital militar. Tá ok? Então é assegurada, conforme a Constituição declara. Seguindo, olha o artigo 5º, inciso 7º. De acordo com o artigo 5º, inciso 7º da CF, é assegurada, nos termos de uma lei, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso garante que os indivíduos tenham acesso a serviços religiosos em instituições de internação, respeitando suas crenças e direitos fundamentais. Por exemplo, a pessoa está lá internada e ela é de uma fé, de uma denominação, né, de um culto, e, de repente, as pessoas da igreja queiram visitá-la e ali fazer uma oração, uma reza, uma prece. É assegurado, galera,
de acordo com a Constituição, que sejam prestados esses serviços de assistência religiosa. De acordo com a CF, o direito à vida é um dos princípios fundamentais e a recusa em receber tratamento, ou melhor, transfusão de sangue, não deve ser considerada como renúncia à vida. Não deve. Tá na internet, galera. E aí você vê se a transfusão de sangue é necessária, no entanto, se a recusa for baseada. São muitas as informações, mas por isso que eu digo, não se perca em minúcia. Estude a Constituição. Não é para você saber de doutrina nem de jurisprudência. Veja o que está escrito na Constituição. Por isso que a alternativa D de dado é a resposta da questão. Tá bom? As pessoas têm direito à assistência religiosa. E elas têm direito de recusar tratamento médico por motivo de crença religiosa. Tudo bem? Joia? Que tal? Gostou? Olha aqui, artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Depois diz no parágrafo 4º, a lei vai dispor sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. E olha bem recente, em agosto de 2025, o Supremo Tribunal Federal valida a recusa de transfusão de sangue por motivos religiosos. A decisão com repercussão geral obriga tribunais a respeitar a escolha de pacientes em razão da fé. Tá vendo? Tá na Constituição e é o que está valendo. A seguir, sobre a ordem social. A respeito da ordem social, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Ordem social, salvo engano, título 8. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias foi fixado em um salário mínimo, o qual deverá ser repassado pelos estados aos municípios por meio do sistema de cooperação social. Uma simples leitura da Constituição lá sobre a ordem social, tenho certeza de que você saberia que a alternativa A está errada. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados pela taxa Selic em dezembro, já que a Constituição assegura expressamente o reajustamento anual para preservar o valor ideal. Alguma coisa sobre preservação de valor, reajustamento anual, você vê ou talvez veja na Constituição. Mas não, galera, na Constituição fala de taxa Selic. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Tendo em vista o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, admite-se a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante em regime próprio de previdência. Interessante que essa questão aqui do concurso público Unesp cobra muitos conhecimentos daquilo que é cobrado em concurso público do INSS. Porque sim, ordem social, aquilo que está escrito na Constituição sobre previdência social é cobrado no concurso público do INSS. Quem estuda para concurso do INSS jamais marcaria a alternativa C. Jamais. Você vai ver a fundamentação. D. A redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza é um objetivo da assistência social recentemente acrescido ao rol expresso na Constituição Federal. Rol é lista, expresso escrito. Então, recentemente foi acrescido nessa lista escrita lá na CF a redução da vulnerabilidade como um objetivo da assistência social. E quem estuda para o INSS também estuda, além da Previdência Social, a assistência social, saúde. Sim, o tripé que forma a Seguridade Social. Simbora! Lei Complementar Nacional deverá dispor sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação das esferas estadual, distrital e municipal, visando com isso garantir a equidade no padrão do ensino em todo o país. A alternativa E, tão bonita, né, galera? E por intuição, muita gente marcaria, mas a resposta da questão é D de dado. Sobre o vencimento dos agentes comunitários, não será inferior a 2 salários mínimos. Não foi fixado em um salário mínimo.
Diz que não será inferior a 2 salários mínimos. Olha o parágrafo 3º do artigo 201. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Galera, é na forma da lei. Não é isso aqui que está escrito. Você vai estudar a lei? Não, você estuda a Constituição, que às vezes cita, na forma da lei. Então, talvez na lei diga que serão devidamente atualizados pela Selic. Mas na Constituição não está escrito isso. Entendeu? Ok? Outra. É vedada, proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo daquela pessoa que já participa de regime próprio de previdência. Ok? Então não tem isso aqui. Olha que bonito. Tendo em vista nada disso. Não se admite a filiação na qualidade de segurado facultativo de uma pessoa que já está trabalhando e que é participante de regime próprio de previdência. Tudo errado, alternativa C. Olha lá, inciso 6º do artigo 203, que fala da assistência social. Havia 5 incisos e realmente, em 2021, foi incluído como um dos objetivos da assistência social a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Está aqui, fundamento para a resposta da questão. E lá no artigo 212, fala: a lei vai dispor sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. O que dizia aqui a alternativa E. Nas esferas estadual, distrital, municipal. Visando com isso garantir a equidade no padrão do ensino. Está escrito na Constituição, galera? Pode ser que esteja visando a isso, mas isso não está escrito na CF. E mais, se você não percebesse esse erro, primeiro, não é lei complementar nacional. Ali diz lei, e quando na Constituição nós lemos a palavra lei, apenas lei, segundo a lei, na forma da lei, a lei vai fazer isso. Isso é lei ordinária, que é muito diferente de lei complementar. Só porque falou lei complementar, a alternativa errada. Era isso que eu tinha para apresentar. Bons estudos até aprovação. Deixa um like? Obrigado. Se não gostou do vídeo, pode criticar. Bons estudos e até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!